Bom, então, olá a você. Então, vamos fazer essa apresentação aqui focada em resíduos sólidos, uma apresentação bem objetiva, tá? Sobre resíduos sólidos e focados aqui em Santos e Baixada Santista. Bom, então a ideia aqui é falar um pouquinho sobre cidades lixo zero, mas antes de falar em cidades lixo zero, a gente precisa entender o que é o lixo zero, né? E antes disso ainda, o que é lixo. Porque acredito que ninguém compra lixo, né? Ninguém tem lixo dentro de casa, dentro da geladeira, em cima da mesa. Então, a partir de que momento a gente passa a chamar as coisas de lixo, né? Já que o nome correto dos materiais são resíduos orgânicos, papel, vidro, metal, plástico, não é? Então, é com essa abordagem que a gente aqui inicia até sim chegar ao entendimento maior como chegar a cidades lixo zero ou cidades mais sustentáveis. Bom, alguns dados, né? No Brasil, em média, cada brasileiro produz 1,1 quilo de lixo por dia. Nós reciclamos apenas cerca de 3% de todo o resíduo que geramos. Em Santos, o ano passado, nós nos aproximamos de 8%, né? 7,94% de reciclagem. O lixo é um dos principais problemas das gestões municipais, consome entre 5% e 10% do orçamento municipal, e é uma questão de saúde pública, né? Santos produz cerca de 500 toneladas dia de lixo, e a Baixada Santista toda 2.000 toneladas. Bom, de uma forma geral, ainda metade das cidades brasileiras ainda tem lixões, né? Que é essa característica, sem nenhum tratamento, sem uma proteção do solo, com esse chorume aí atingindo o lençol freático, pessoas procurando coisas de valor, pássaros procurando alimento e rasgando as sacolinhas, né, que viraram nossa unidade logística por excelência. E aí venta, chove, onde é que vão parar essas sacolinhas? Onde é que está indo parar uma grande parte desses resíduos, né, por uma falta de um encaminhamento correto e por questões também de limitações estruturais das cidades. Então, uma boa parte está indo parar nos rios, e a gente sabe que todo rio deságua no mar, né? E aqui a gente já tem uma foto específica de São Vicente, né? E aqui a gente tem uma situação particular, não é? Uma grande parte desses resíduos tem essa origem. Então, nós temos milhares de pessoas, cerca de 40 mil pessoas, vivendo nessas condições em Santos, São Vicente, Guarujá e em Cubatão. Então, no total, nós podemos pensar que nós temos cerca de 150 mil pessoas morando em favelas de palafitas no conjunto das 4 cidades, né? E aí não tem coleta de lixo, não tem saneamento básico. Essa é, infelizmente, a realidade de descartar os resíduos na maré, né? E aí é importante lembrar, né? Ter consciência de que, em primeiro lugar, essa é uma foto de Santos, né? Para quem esteja na dúvida, essa é uma foto do bairro de São Manuel, de que Vila Gilda faz parte de Santos. E é importante frisar que isso é um problema habitacional, né? Um problema social grave, habitacional, que impacta a saúde, que impacta a economia, o turismo e, obviamente, todo o meio ambiente. Então, só para a gente ter uma ideia, essa foto ela é dessa região aqui, né, no bairro do São Manuel, de que Vila Gilda está por aqui, mas essa região aqui de São Vicente também é toda cheia de palafitas. Aqui também na Vila dos Pescadores é tudo palafita, e tem mais palafita lá para dentro de Cubatão também. No lado do Guarujá, aqui Vicente de Carvalho, Itapema, aqui são palafitas, e também tem aqui palafitas fora do mapa, Cachoeira, Cachoeirinha. Se você der um zoom no Google Maps, aí no Google Earth, você consegue ver essas palafitas. Bom, e essa é a foto, né, chegando por terra, ali no bairro do São Manuel, e essa é a foto de dentro d'água. Então, o manguezal, que é um ecossistema importantíssimo, né,
um filtro, o berçário de várias espécies, enfim, e sensível, está sim soterrado de lixo. Alguma coisa precisamos fazer a esse respeito, né? Mas, voltando para a realidade da maioria de nós, que moramos aí na cidade, prédios, condomínios, então essa é a nossa foto. Esse é o nosso retrato, essa é a nossa realidade. E é assim que estamos lidando com os nossos resíduos. E a pergunta é se está tudo bem ou se alguma coisa precisa ser revista, né? Essa é a foto de uma sociedade sã, saudável, ou é a foto de uma sociedade doente, com problemas estruturais, de conscientização e logísticos para a questão dos seus resíduos, né? Bom, então, no nosso caso, os nossos resíduos vão para um aterro sanitário, chamado Aterro da Terrestre, localizado no Sítio das Neves, na área continental de Santos, e um aterro sanitário, ele é caracterizado por ter essa impermeabilização, né? Então, ao fundo, a gente vê aí essa lona, né, que impermeabiliza o solo, para que os chorumes, aí, os resíduos líquidos, né, contaminados, porque está tudo misturado, né, não contaminem aí o solo ou cheguem no lençol freático. Mas eu faço a seguinte indagação: qual que é o material que não se degrada, não é? Então, essa lona, eles fazem lá uma dupla camada. Mesmo assim, a gente já está vendo aí tratores trabalhando, passando em cima. Com o tempo, né, sol, chuva, todo o material do planeta se desgasta, não é? Então, a gente também não pode considerar que nunca vai acontecer nenhum problema, né? Problemas acontecem, né? E não existe material que não sofra desgaste. Então, o aterro sanitário é hoje o destino, né, de uma parte muito grande dos nossos resíduos. A gente precisa mudar isso, precisa ser uma minoria, a gente vai falar isso com mais detalhamento em breve, mas, de qualquer forma, se o aterro receber uma quantidade pequena, apenas daquilo que é realmente necessário, a gente não vai saturar, né, o aterro, e a gente não vai ter problemas maiores. Eu estou falando isso porque tem a intenção de se vender uma solução mágica que não só vai sair muito mais cara economicamente, como também sai muito mais cara para o meio ambiente, para a saúde das pessoas. E, de qualquer forma, a gente vê lá que num aterro sanitário, que tem acesso controlado, pessoas não entram lá para procurar coisas de valor, mas os pássaros sempre estão lá, né, procurando alimento. E aí, volto a trazer a reflexão da sacolinha plástica. Em algum momento, esses pássaros rasgam essas sacolinhas, venta, chove, onde é que isso vai parar, né? Então, muito desses materiais estão indo parar no mar, com consequências drásticas para a fauna, para a flora, animais morrendo asfixiados, ou por inanição não conseguem se alimentar, ou já estão cheios de plástico no seu interior e morrem com uma sensação de satisfação, né? E a verdade é que o plástico ele já entrou na nossa cadeia alimentar. Uma outra pesquisa foi feita e analisou que existe microplástico na água de todo mundo, inclusive, alguns meses atrás, já foi verificado que está nevando microplástico lá no Ártico. Bom, então, o que o lixo zero tem a ver com isso, ou quais as soluções que o lixo zero aponta? Então, o lixo zero, ele é caracterizado, né, conceitualmente, por ser uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vida, de forma a incentivar os ciclos naturais, sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo. Esse é o conceito que vem lá da ZILWA, né, da Zero Waste International Alliance, da qual o Instituto Lixo Zero Brasil é afiliado, né? Inclusive, o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, é um dos diretores da ZILWA, e do qual nós também somos filiados. Então, o lixo zero é uma meta, então não é uma passe de mágica, né? Então, é uma meta, é uma jornada, é um objetivo a ser alcançado. Ética, porque envolve responsabilidade.
a própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos traz a responsabilidade compartilhada, né? Então, o poder público é responsável por legislar e fiscalizar. As empresas são responsáveis pelo aquilo que produzem, comercializam, vendem, ou deveriam ser. E nós, os cidadãos, né, somos responsáveis pelo aquilo que consumimos e de que forma nós encaminhamos os resíduos desse consumo. E é uma meta também econômica, porque a gente vai ver que tem muito dinheiro envolvido nessa história, e eficiente, porque hoje, se a gente chegou a quase 8% de reciclagem, não é razoável um processo que tenha 92% de insucesso, né, de rejeito, de não aproveitamento. Então, essa é a nossa taxa de insucesso, né? 92%, sendo que só conseguimos aproveitar, recuperar 8% hoje. Algo a ser mudado, e a proposta do Lixo Zero é mudar isso radicalmente nos próximos anos. E é uma meta visionária, porque aponta um caminho, né, prático e objetivo. Então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos já traz claramente que todo o esforço deve ser feito prioritariamente na não geração, né? E aqui é onde vem a história do canudinho, que foi tanto falado e tão criticado. E é claro que o canudinho sozinho não vai mudar tudo, né? Mas o canudinho, eu penso que ele é muito simbólico, porque é claramente aquele objeto que a gente não precisa, né? Todo mundo sabe beber no copo. Então, é justamente isso. Se eu consigo não usar, se eu consigo não gerar mais um resíduo desnecessário, esse é o objetivo principal, né? E aí, isso conecta em a economia de trabalho, de energia, de transporte, de combustíveis fósseis queimados, de crise climática, isso conecta em muitas outras coisas, né? Mas acho que é fácil a gente entender isso. Poxa, antes de pensar em reciclar, se eu não gerar esse resíduo, isso é muito mais eficiente e econômico, né? Então, na sequência, a gente tem aí a redução, a reutilização, aí sim temos a reciclagem para aquilo que a gente não consegue deixar de gerar, reduzir ou reutilizar. Essa imagem eu penso que é bastante interessante para a gente abordar a ideia da economia circular, né? Então, a ideia é a gente sair dessa linearidade, né, dessa ideia de produção, consumo e descarte, e a gente começar a pensar de forma circular. Então, aqui à esquerda, né, nós temos os recursos naturais, o uso dos recursos naturais, e a ideia é que antes de ir lá extrair e fazer um uso desse recurso natural, que os projetos passem a levar em consideração o uso racional desses recursos, e depois que todo o recurso seja aproveitado, seja reincorporado à cadeia produtiva. Vou repetir, no projeto, né? Antes de a gente começar a sair produzindo alguma coisa. Então, aí também tem uma questão de design, né? De materiais e de logística também. Então, aí sim, a gente tem aqui a manufatura, né? A produção dos produtos, a distribuição, e chegamos no uso e consumo. Então, é importante a gente atentar aqui que nós, né, nós cidadãos, somos o coração do processo. E eu vou frisar essa palavra cidadãos, ao invés de consumidores, né, porque existem aí forças que querem nos transformar em meros consumidores, mas nós somos muito mais do que isso, né, somos cidadãos e precisamos, sim, ter uma consciência de cidadãos, né, para não sermos aí meros bonequinhos consumindo e pagando a conta, né? Mas então, aqui no coração do processo, a gente percebe que se a gente deixar de comprar determinado produto, esse produto vai parar de ser produzido, né? Ninguém vai produzir alguma coisa que ninguém compra. É claro que isso é um desafio hercúleo, né? Porque existe muito estímulo, né? As empresas investem muito dinheiro para, às vezes, criar uma demanda que nem existe, mas com apelos de marketing, né? Apelos que vão aí no ego, no emocional, no psicológico das pessoas, vendem satisfações, né?
imediatas, prazeres, status, através do consumo de produtos. Então, não é fácil vencer toda essa propaganda, toda essa sistemática, mas também não é impossível, né? Por isso que a gente sempre fala em educação, né? Sem educação vai ficar muito mais difícil. A gente precisa, sim, de ter cada vez mais consciência. E aqui a gente também consegue ver que quando a gente reutiliza alguma coisa, esse é o caminho mais curto, ou seja, é o caminho mais eficiente, consome menos energia. Então, vamos dar o exemplo aqui de uma garrafa, por exemplo, né? Uma garrafa plástica, que seja, mas que, se chegou até mim, se eu consigo reutilizar essa garrafa durante anos, né? Essa garrafa, ela extraiu, sim, alguns recursos, ela foi produzida, ela foi transportada, ela chegou até mim, ela foi projetada para ser uma garrafa, e ela é uma garrafa, né? Então, a gente dando a utilização de que ela foi projetada para, isso vai ser muito mais eficiente. Se eu encaminhar isso para reciclagem, olha o tamanho do caminho. Então, a gente chega lá, vamos continuar aqui passo a passo, né? Então, um outro produto que deixa de funcionar, a gente consertando esse produto, também ele volta a ter a utilidade para com que ele foi projetado, né? Então, também é uma forma de a gente ter eficiência nesse processo e economizar aí os recursos do planeta, né? Inclusive, países ricos que até alguns anos atrás as pessoas quebravam alguma coisa, jogavam fora, entre aspas, né? E compravam novo por serem ricos, hoje pararam com isso. Hoje, todos os países de primeiro mundo voltaram a consertar coisas e reutilizar, porque entenderam que não tem fora e essa conta ficou muito cara e esse leva para longe cada vez chegou mais perto, né? Então, consertar e reutilizar as coisas é fundamental. Aqui depois a gente tem um retorno à distribuição, né? Eu chamo aqui de uma logística reversa no comércio ou numa distribuição, alguma coisa intermediária entre a logística reversa propriamente dita, que é retornar esses materiais à indústria, né, para ser recuperado. E aí sim a gente tem a reciclagem. Então, voltando só no exemplo da garrafa, por mais que a reciclagem ela seja muito importante, né, os catadores, as cooperativas prestam um trabalho importantíssimo, a gente precisa ter consciência de que a reciclagem sozinha ela não vai resolver, né? Por quê? No exemplo daquela garrafa, a gente reutilizava a garrafa. Agora, imagina se a pessoa não reutiliza. Ah, não, para que eu vou reutilizar? Eu não, eu vou jogar aqui, vai ser reciclado mesmo. Então, o que significa ser reciclado, né? Significa que a gente tem que primeiro separar na coleta seletiva, né? Encaminhar na coleta seletiva. Aí, essa garrafa vai para uma cooperativa. Na cooperativa, tem lá, então, uma correia, né? Uma esteira que está circulando, está passando lá todos os materiais misturados, e tem pessoas fazendo a triagem, né, separando os materiais. Mas então tem trabalho e tem ali gasto de energia, né? E o gasto de energia que preocupa, porque toda a energia é de combustíveis fósseis hoje, né? E a gente contribui com o efeito estufa. E aí, então, feita a triagem, isso vai ser transportado para uma indústria. Então, a gente não tem reciclagem aqui, né? A gente tem apenas a triagem. Então, a reciclagem ela acontece na indústria, onde gasta-se mais energia, mais efeito estufa, para primeiro picar essa garrafa em pellets. Depois isso é transportado para outra indústria para injetar lá uma nova garrafa, consumindo energia e efeito estufa. Depois isso é transportado de volta e volta até nós uma garrafa plástica que nós já tínhamos, né? Então, é isso. E se a gente não consegue utilizar aqui a logística reversa, desculpa, se a gente não consegue estar dentro da economia circular, aqui é o descarte, né? Aqui é a taxa de insucesso do nosso processo e que a gente hoje está aqui em mais de 90% de insucesso, né? E qual que é o custo que isso tem? Custo mesmo físico-financeiro, nós vamos ver aqui. Então, nós temos 4 contratos, tem mais um que está faltando aqui, que é o contrato do lixo hospitalar,
mas para o nosso caso aqui, acho que esses 4 que realmente mais interessam. Então, o primeiro contrato, o contrato maior, é o contrato com a Terracom, né? Que é o contrato de limpeza pública, coleta, transporte de resíduos sólidos urbanos, disposição em aterro sanitário. Também tem aqui o transbordo, né? Então, tem lá um contrato de 2015, que já foi aditado 2 vezes, e agora o contrato mais recente está aqui na casa dos mais de 156 milhões. Depois existem 3 contratos com a Prodesan. Esse primeiro é para fiscalizar justamente o contrato com a Terracom, depois tem o contrato da coleta seletiva, e depois tem o contrato da limpeza dos sistemas de drenagem e córregos da área insular. Se a gente descarta de qualquer forma, isso aí vai entupindo aí o sistema de drenagem, os córregos, e de tempos em tempos tem que fazer uma limpeza que, olha como isso sai caro. Então, de uma forma geral, a gente gasta mais de 177 mil reais por ano com a questão do lixo. E aqui estão os recursos, então, da educação, da saúde, do lazer, do esporte, do turismo, que a gente tanto quer, precisa de melhorias, mas a gente desperdiça com esse sistema ineficiente e ilógico, né? Tendo por base o Hospital dos Estivadores, que o ano retrasado gastou 30 milhões de reais, a gente gasta quase 6 hospitais todo ano com essa questão do lixo. E querem fazer com que essa conta seja multiplicada entre 2 e 10 vezes. Isso a gente vai falar numa outra ocasião, porque precisamos aprofundar aqui várias outras coisas. Então, entendendo aqui os nossos resíduos, de uma forma geral, a gente pode separar em 4 categorias, né? Os compostáveis, que representam mais de 50% em peso, né? Aqui estamos falando em peso, cerca de 52% são os compostáveis, que em sua grande maioria são os orgânicos, mas a gente também pode compostar folhas secas, por exemplo, né? Podas de árvores, uma rolha, por exemplo, pode ser compostada, enfim, só alguns exemplos, né? Em sua grande maioria são os orgânicos. Os recicláveis também a gente conhece bem, e aí sim devem ser encaminhados na coleta seletiva. Os perigosos, que são aqueles produtos que têm metais pesados, como pilhas, baterias, os eletroeletrônicos, né? Ou também os óleos agrotóxicos e suas embalagens. E lâmpadas também, não sei se eu referi. Então, são 6, o que a lei 12.305, no seu artigo 33, traz como perigosos, né, ou sujeitos aí à logística reversa, os resíduos especiais, são óleos e lubrificantes, agrotóxicos e suas embalagens, pilhas e baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos e pneus. São essas aí 6 categorias. E hoje já tem acordos setoriais, né, para medicamentos, para tintas, e outros que vão surgindo, tem aqui uma proposta para embalagens. E os não recicláveis é o rejeito, né? O nome aqui técnico correto é rejeito. Rejeito é aquilo que não tem jeito, não consegue ser reaproveitado, né? Nem compostado, nem reciclado, e nem a própria indústria consegue retornar. Mas então, vamos falar um pouquinho de compostagem, né? Porque isso resolve mais da metade dos nossos resíduos. Então, existem diversas técnicas, diversas formas de fazer compostagem. Então, aqui são fotos minhas mesmo, né? Aqui à esquerda é a minha composteira. Eu cheguei a comprar o modelo antigo, né, da Morada da Floresta, depois de procurar durante algum tempo baldes e demorar muito para conseguir balde, só tinha conseguido esse um balde. Falei, olha, quer saber, eu vou começar a compostar logo. Então, no começo de 2017, comprei essa composteira aqui e até hoje composto parte dos meus orgânicos com minhocas, parte eu composto sem minhocas. Então, aqui são composteiras comunitárias aqui no prédio, no condomínio que eu moro. Depois de ter aí alguma conversa com o síndico e com moradores, a gente conseguiu aprovar a compra das composteiras, então é uma possibilidade, né? A gente ter aí composteiras comunitárias em condomínios. E aqui é uma provocação, né? Eu mostro que é possível a gente compostar até na mesa do trabalho, né? Essa é a minha mesa de trabalho.
Então, com alguns cuidados e o controle aí correto da umidade, é possível. Então, como disse, existem diversas técnicas, né? Aqui, compostagem em leiras, em larga escala. Então, nada mais é, né? A compostagem, simplificadamente falando, ela nada mais é do que transformar, né, resíduos orgânicos misturado com a matéria vegetal seca em terra, em adubo, né? E com o tempo você reduz em pelo menos 1/3 do volume original e é isso, né? Com bom controle aí de carbono e hidrogênio ou orgânicos úmidos e matéria seca, junto aí com a umidade, né, e com a aeração, não atrai vetor, não dá bicho e depois gera uma terra, um adubo cheiroso, nutritivo. Existem também compostagem em baias, em cilindros, existe o método Lajes de compostar e já plantar em cima, enfim. E a gente então chega na coleta seletiva. Essa é uma foto, ou as próximas fotos, melhor dizendo, são da cooperativa Comares, que a gente visitou em 2018, como uma visita técnica dentro da Semana Lixo Zero. Então, aqui é a chegada da coleta seletiva na cooperativa. Então é isso, né? Tudo chegando naquela nossa bendita, para não falar maldita, unidade logística chamada sacolinhas plásticas, muitas sacolinhas de supermercado que rasgam no primeiro uso e que uma grande parte, enfim, acaba indo parar em locais indevidos. Então aí eles estão alimentando, né, a esteira. Então tudo isso passa lá numa esteira. A gente estava lá do outro lado e tal. Então, cada pessoa está pegando um tipo de material, né? Tem um que pega PET, tem um que pega papelão, tem um que pega polietileno, enfim. E aqui é o final da esteira, né? Então, tudo isso já passou por todo mundo e não foi aproveitado. Então, isso é rejeito. Então, é uma montanha de rejeito, né? Então, infelizmente, 50% do que a gente encaminha através da coleta seletiva não é aproveitado. Bate na cooperativa, passa pela triagem e acaba indo para o aterro. Por quê? Por diversos motivos, né? Um dos motivos é se a gente encaminhar algum alimento junto, uma coisa contamina a outra, né? E aí está contaminado, não é aproveitado. Ah, André, mas eu preciso então gastar água para lavar? Não precisa necessariamente gastar água, mas a gente precisa sim encaminhar os resíduos higienizados. Então, o que são exemplos disso? Por exemplo, um pote de manteiga. A hora que chega no final, poxa, a gente não vai encaminhar o negócio com o resto de manteiga. A gente vai pegar um pão, né? E a gente vai raspar o pote de manteiga. A gente vai aproveitar ao máximo. Então, o lixo zero vem de zero waste, né? Que é o desperdício zero. Então, tem uma questão econômica, inclusive, que nos favorece, né? Então, é isso, né? Não é coisa de pobre, é coisa de gente consciente, coisa de gente evoluída. A gente pegar um pão e ali limpar, literalmente, o pote de manteiga, no caso, com um pão e aproveitar bem. Então, nesse caso, você não precisa gastar água, né? Você encaminha limpinho, porque você aproveitou tudo com o seu pão. Outros, por exemplo, um vidro de doce, que é viscoso, né, e tal, se você colocar 2 dedinhos de água, fechar e chacoalhar bem ele, é só descartar essa água que você vai ver que o vidro ele sai limpo, entre aspas, mas limpo o suficiente para ser aproveitado, né, na coleta seletiva, para a reciclagem. E aqui também eu vou fazer um parênteses da latinha de atum, né? A latinha de atum a gente também pode deixar na pia, no fundo da pia, só a água que cai da gente lavar a louça normalmente, cai ali, já dá uma enxaguadinha, já é suficiente para tirar o resíduo orgânico. Mas antes disso ainda, se essa latinha de atum tem óleo, então é fundamental separar o óleo de cozinha. Então existe um estudo da Sabesp que 1 litro de óleo contamina até 20 mil litros d'água. Então, fazendo uma continha, só um óleo que está numa latinha de atum pode contaminar até 1.000 litros d'água. Então, é fundamental colocar numa garrafa plástica, colocar num pote de vidro e encaminhar nos supermercados ou outros pontos de coleta de óleo,
tá? Porque o óleo realmente tem um impacto muito grande na contaminação da nossa água. E outras coisas que a gente pode e deve fazer é eliminar os descartáveis da nossa vida, né? Porque o descartável, de uma forma geral, é isso, né? Como é que eu estou usando uma coisa e descartando? Eu uso segundos, em poucos minutos e descarto, né? Que tipo de inconsciência é essa, né? A gente precisa entender que, poxa, isso aqui usou um recurso natural, isso aqui gastou energia, gastou trabalho, e eu uso e jogo fora. Fora para onde? O que acontece? Isso vai contaminar o quê? Ou isso vai consumir mais energia ainda para ser aproveitado, né? Então, não tem cabimento a gente continuar usando esses descartáveis plásticos, principalmente, né? Canudinhos, copinhos e o isopor. O isopor é triste, porque o isopor ele é 2% plástico e 98% de ar. Então, para a gente reciclar, a gente precisa de 3 coisas em conjunto, né? Primeiro, a viabilidade técnica. Precisa haver um processo, uma técnica que consiga reciclar aquele material. Segundo lugar, a gente precisa de logística, porque, diferentemente dos orgânicos, que a gente pode compostar e a gente deve compostar o máximo possível, né? Cada um fazendo o seu, isso vai ser mais eficiente. No caso dos recicláveis, eles precisam ser concentrados para serem encaminhados para a indústria para serem aproveitados, né? Então você precisa de uma logística para concentrar e viabilizar esse frete. Imagina um frete de 2% e 98% é ar que você desperdiça, né? E a terceira coisa precisa ser viável economicamente, né? Senão a coisa não acontece. Então é isso. O isopor, até existe a possibilidade de reciclar o isopor, mas na prática é menos de 1% do que é produzido é reciclado, porque não é economicamente viável. As sacolinhas plásticas é aquele outro exemplo, né? Que até já falei algumas vezes. A gente, às vezes, está consumindo sacolas sem nenhuma necessidade. A gente vê, né, no dia a dia, pessoas compram uma única coisa, às vezes cabe no bolso, ou às vezes é uma única coisa que vai na mão, sem problema nenhum. Para que uma sacolinha? Quanto mais essa quantidade de sacolinhas, né? A gente precisa ser mais criterioso. A gente pode e deve usar uma sacola que é retornável, né? Não precisamos de sacolinhas plásticas. Elas estão saindo muito caro para a nossa saúde e a saúde do planeta. Aqui são outros exemplos de produtos, né, de embalagens que também não tem reciclagem. Então, esse saquinho de salgadinho, também conhecido por BOP, ou uma embalagem laminada flexível, é aquele exemplo, né, de um material que... São vários materiais aí, na verdade, né, tem uma camada de alumínio, tem várias camadas de plástico, filmes plásticos, né, e para você reciclar, você precisa separar essas camadas, isso sai caro. Então, até existe também o processo, mas é menos de 1% do que é reciclado por não ser viável economicamente. Então, o que a gente pode fazer? Boicotar, né? Parar de consumir isso. Vai ser bom para a nossa saúde, vai ser bom para o nosso bolso e vai ser melhor ainda para o meio ambiente. Esse material também é um material no fim da reciclagem. O plástico, ele tem alguns problemas, né? E um dos problemas é que quando ele vai sendo reciclado, ele vai caindo de qualidade. Então, aqui chegou-se ao fim da sua possibilidade de reciclagem. Isso aqui já não recicla mais, né? Já é um material, um plástico de qualidade inferior, que não consegue mais ser reciclado. Essa garrafa também tem um filme plástico, tem um filme escuro, perdão, dentro dela. Então, lá, 2 materiais misturados, grudados um no outro, não tem reciclagem. Precisamos também boicotar isso. É a mesma coisa a tampinha, né? Por mais que isso seja metal, o metal seja reciclado, mas essa tampinha com essa borrachinha aqui, você não consegue tirar essa borrachinha, você acaba não conseguindo reciclar tampinhas. Fita crepe, fita adesiva, filme plástico, não conseguimos. Miudezas, né? Chiclete, papelzinho de bala, e qualquer miudeza, lembra lá daquela esteira na cooperativa, né? Qualquer coisinha pequenininha, a gente vai se iludir
a gente achando que isso vai ser reciclado. Bom, então, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né? A gente pode ser mais criterioso, né? Começar desde já, não usar mais sacola plástica, levar as nossas sacolas para compra, e quem puder, quem quiser, né? Quem tiver nesse momento de ir além, a gente pode também fazer compras em empórios, né? Ou casas atacadistas, levando as nossas embalagens e não utilizando sequer aquela embalagem primária, né? Que vem embalando os produtos. Então, é possível, né? Foto do meu armário, é possível a gente reduzir bastante essa geração de resíduos. Dentro de casa também, a gente pode optar por cotonetes com a haste de papelão. São cotonetes ótimos, o mesmo preço, geralmente, do que os outros, e já é um grande ganho, né? Porque aí o papelão, ele se degrada muito mais facilmente, sem comprometer o meio ambiente. Existem em farmácias, em supermercados, existe já uma variedade razoável de cotonetes com haste de papelão. A natureza faz uma bucha vegetal, né, que a gente pode cortar e fazer uma esponja perfeita para lavar louça. A gente não precisa daquela outra, né, que até também alguns lugares estão aí começando uma logística reversa, mas na prática isso é improvável. E uma porcentagem baixíssima acaba sendo aproveitada. A melhor coisa é a gente usar o que é natural, sendo que no final da vida útil, essa bucha pode ser compostada, voltar para a terra sem problema nenhum. Então, aqui é coisa de a gente reutilizar copos, garrafas, a gente pode optar, inclusive, que é uma provocação minha até, né, ou, na verdade, uma experiência minha, acabei comprando, eu usava aquele galão de 20 litros, né, depois de muita insistência, até da minha mãe, por exemplo, comprei esse filtro, e depois de um ano, esse filtro abriu, rompeu lá o elemento filtrador, eu tive que comprar um negócio novo, o negócio novo custava metade do preço do filtro. Eu falei, não, peraí, eu estou fazendo papel de bobo aqui, não comprei coisa nenhuma, eu vendi baratinho pela OLX e comprei o bom e velho filtro de barro, que fornece uma água ótima, filtrada, e é muito, muito mais barato. A gente também pode utilizar aí talheres, né? Também consegui resgatar aqui os talheres de criança, sem nem precisei comprar nada, mas quando a gente vai aí para algum festival, alguma coisa, que a gente sabe que vai ter lá food trucks e não sei o quê, ou quando a gente viaja, a gente pode levar nossos talheres e também fugir aí dos descartáveis. Enfim, aqui é um pouquinho mais avançado, né? Escova de bambu hoje também existe uma variedade já no mercado. Aqui nessa época eu comecei a fazer pasta de dente com óleo de coco e tal. Hoje eu uso simplesmente Joá, né? Pó de Joá, que é super prático. Também podemos fazer um cestinho com jornal, e aí sim, evitando completamente o saquinho plástico, que a gente mostra, eu estou há 3 anos vivendo sem um saquinho plástico, e está provado que ninguém morre, ninguém precisa de saquinho plástico. Aqui é uma ideia de logística reversa, né, ou reutilização prática também no dia a dia, no comércio nosso das cidades. Então, em primeiro lugar, esse saquinho de papel, né, esse saquinho de pão, a gente pode reutilizar ele várias vezes, né? Então, dá para a gente voltar a comprar pão com o mesmo saquinho algumas vezes, não tem nenhum problema. Também quem tem pet, né, cachorro, gato, também pode reutilizar para pegar lá o cocô do seu animalzinho querido, né? Uma forma de a gente também fugir das sacolinhas plásticas. Aqui, essas embalagens de isopor, né, que devemos evitar, mas se a gente faz compra na feira, por exemplo, a gente também pode lavar essas embalagens e retornar, né, ao feirante na próxima semana. Eles vão lá reutilizar, vão agradecer, e essa é o maior uso. Então, voltando naquela ideia de logística reversa, né? Antes de a gente pensar em reciclar, e nesse caso seria improvável a reciclagem desse material, né? Antes disso, a forma mais eficiente é a gente continuar dando utilidade ao produto, ao material, da forma que ele foi projetado e feito para servir, né? Então, se isso é uma bandejinha e pode voltar a ser uma bandejinha, ser reutilizado, melhor, mais eficiente do que encaminhar para reciclagem. E a mesma coisa são sacolas, né?
por mais que a gente esteja no processo de reduzir sacolas, mesmo assim, chega o Natal, você faz aniversário, querendo ou não, sacolas chegam até nós, né? Então, uma forma é a gente guardar essas sacolas e quando a gente for até a loja ou passar perto, a gente devolver essas sacolas, né? Enfim, um único uso, a sacola está limpinha, pode ser reutilizada, né? Por que não? Aqui também há uma ideia, já concluindo, o lixo zero em universidades, escolas, escritórios, enfim, alguma dica inicial para o lixo zero em partes administrativas, né? Está aqui dividido em 3 metas, mas na verdade são 2, né? Então a terceira está reforçando a primeira. Então a primeira meta é implementar a coleta de resíduos com a separação mínima nas 3 frações. É fundamental que a gente separe e entenda que existem os recicláveis, os orgânicos e o rejeito. E com isso, a gente passa a ter consciência da quantidade de cada um deles, né? Segundo lugar, eliminar o uso de copos plásticos descartáveis. Isso é muito importante a gente romper com isso de uma forma geral, né? Todo mundo tem um copo sobrando, uma caneca sobrando no armário que pode levar para a escola, universidade, local de trabalho, né? Não tem dificuldade. E a terceira meta, como eu disse, reforçando a primeira, é eliminar as lixeiras internas em salas de aula, setores administrativos. Por quê? Essa ideia de que cada um tem a sua lixeirinha embaixo da sua mesa, né? Pensem numa grande sala administrativa, né? Dezenas de mesas, cada um com a sua lixeirinha. Então, a gente passa a não ter consciência nenhuma do tanto de resíduo que a gente gera, a gente coloca lá tudo junto e misturado, ou seja, uma coisa contaminando a outra e nada daquilo vai ser aproveitado. E quando a gente faz isso ainda, a gente está considerando que vai ter alguém que vai ter que vir recolhendo os lixinhos de todo mundo, né? Então, a gente tem aí também um resquício aí, sabe, imperialista, escravocrata, né? Que a gente acha que a gente pode ser irresponsável e pagar alguém mal, obviamente, para corrigir, consertar essa nossa falta de consciência. Então, é fundamental que a gente rompa com isso e, por exemplo, nessa sala que eu citei, que passe a ter uma estação de resíduos ou um residuário único nessa sala. Então, em primeiro lugar, ninguém vai morrer, né, se levantar da sua cadeira e dar alguns passos até essa estação de resíduos, né, para descartar ali os seus resíduos. Também a gente passa a ter uma consciência do volume desses resíduos, né? Todo mundo vai olhar para isso, todo mundo passa a olhar para isso, a gente passa a entender qual que é a quantidade de cada um dos resíduos. Quando a gente tem essa consciência, a gente passa a ter a possibilidade de, opa, estamos gastando muito isso, estamos gerando muito isso, o que a gente pode fazer a respeito, né? E aqui também tem tá frisado aqui o papel, porque a maior parte dos resíduos aí em escritórios, né, na parte administrativa, é papel. Então, é fundamental a gente também frisar que a gente pode configurar as impressoras para sempre imprimir frente e verso, obviamente, só imprimir o que é realmente necessário, mas quando a gente imprime, muitas vezes a gente esquece, né? Puxa, já foi, né? Já mandei imprimir, esqueci de colocar para frente e verso. Você já pode configurar, né? Que tudo que você peça para imprimir, imprima frente e verso. Aí pronto, não precisa esquecer, né? Não vai esquecer mais. A gente pode utilizar o rascunho, né? O verso. E quando a gente for encaminhar para reciclagem, é fundamental que a gente encaminhe a folha inteira. Porque imagina, uma resma, a gente sabe o que é uma resma, né? Uma resma é no mundo inteiro, aquele pacotinho são 500 folhas. Imaginem 500 bolinhas de papel, o volume que isso gera e a necessidade de logística para transportar isso. Ou se a gente rasga o papel, né? Quanto mais a gente rasga, pica, faz bolinha, mais difícil fica a reciclagem, né? Se na própria resma a gente for juntando os papéis já usados, né? E numa pilha, num pacotinho, a chance de ele ser reciclado é muito maior, a gente vai estar colaborando com a economia circular. Então, finalizando, né, de uma forma geral, o lixo zero consiste no máximo aproveitamento dos recursos e o correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos,
e a redução ou mesmo o fim do encaminhamento desses materiais para os aterros sanitários ou para a incineração, que não resolve nada e, pelo contrário, gera problemas ainda maiores. Uma gestão lixo zero é aquela que não permite que ocorra a geração do lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. Podemos também dizer que o lixo zero é um estilo de vida no qual o indivíduo e, consequentemente, todas as organizações das quais ele faz parte passam a refletir e se tornam conscientes e responsáveis pelo destino final de seus resíduos antes de descartá-los. Então, pessoal, de uma forma geral, é essa a apresentação, né, focada aí nos nossos resíduos, não é? É uma apresentação inicial, as questões de vocês tragam para a gente conversar, para a gente discutir, tá bem? Um grande abraço.